Vamos abrir Hebreus 12. E eu vou terminar uma palavra que eu dei na escola sobre esse tema, o atleta de Cristo. Hebreus 12. Só para lembrar os irmãos que nós somos os atletas do Senhor nessa terra. Somos representantes do Senhor. Mas antes de nós, já tiveram outros. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, Daniel, Raabe, Ruth, tantos outros, que desde o dia que foram chamados pelo Senhor, eles continuaram no caminho até o fim das suas vidas. Então nós precisamos imitá-los, olhar para eles, ler o Velho Testamento, ver a vida de Abraão e seguir o curso de Abraão, aquele homem de fé, né? Agora, também, para que a gente exerça o nosso ofício, exerça essa missão de atleta de Cristo, nós precisamos deixar algumas coisas que são corretas, mas que pode estar nos impedindo de andar com o Senhor. Isso vai diferenciar de irmão para irmão. Não é que isso é proibido, isso é lícito, mas essa coisa boa está impedindo você de andar com Deus. Então, desembaraçando de todo peso. Também, nós precisamos nos afastar de certos pecados que gostam de grudar em nós, né? Desembaraçando de todo o peso e do pecado que fica continuamente ali. Então, há pecados que já gostam de se manifestar em nós, já gostam de grudar em nós. E nós precisamos cortar toda a fonte que está alimentando esse pecado que impede de andar com Deus. Devemos também ser perseverantes, como Jesus foi perseverante até a morte e morte de cruz. Não posso retroceder porque eu estou sofrendo, enfrentando dificuldade. Eu devo tomar minha cruz e seguir ao Senhor até o fim da minha vida. E agora eu queria, depois lembramos também que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos andar com Deus, devemos falar como se filhos de Deus, devemos viver como filhos de Deus, devemos, então, dar exemplo diante da nossa comunidade. E agora, então, eu quero falar a partir do versículo 5, que nós precisamos também lembrar de algo importante. Nós precisamos lembrar que seremos disciplinados por Deus. Se nós não andarmos conforme a nossa missão, se nós não estamos glorificando a Deus, se nós não estamos deixando coisas boas que estão nos impedindo de andar, se nós não estamos deixando o pecado que nos impede de caminhar, o nosso Pai, Ele vai nos disciplinar. Versículo 5, vejam aí. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorri convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se eu não estou cumprindo as regras do Senhor como atleta, obedecendo, esse técnico, o nosso Pai, vai nos disciplinar. E por que Ele vai nos disciplinar? Nós somos pessoas caídas. Vivemos em um mundo caído, cheio de tentações e provações. E é impossível, então, que não pequemos. Infelizmente, nessa nossa caminhada cristã, nós vamos ser seduzidos e cair em tentação. Então, toda pessoa que cai em tentação tem essa correção divina. O João, evangelista João, diz assim: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Então, infelizmente, vai acontecer esse deslize. Aconteceu na vida de Davi, aconteceu na vida de Moisés, aconteceu na vida de Noé, aconteceu na vida de Abraão. Então, a gente vê na Bíblia vários homens de Deus que falharam em determinada área. Então, nós vamos ser corrigidos pelo Senhor. Precisaremos ser corrigidos, às vezes, verbalmente, porque nós estamos crendo de maneira errada, não de acordo com a palavra de Deus. Deus vai usar a nossa leitura, vai usar a pregação de vários pregadores e dizer: olha, você não está crendo como a Bíblia manda que você creia. A gente vê, por exemplo, ora, na igreja de Corinto, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo começou a exortar a igreja, disciplinar a igreja verbalmente, porque estava acreditando alguns que os mortos não iriam ressuscitar. Ele diz: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, Paulo vai mostrar que a igreja estava crendo errado e vai exortar a igreja. Os profetas, os apóstolos vão escrever para corrigir a igreja de uma crença errada. Deus irá nos corrigir verbalmente quando nós estamos nos comportando não condizentes como filhos, como a palavra de Deus recomenda. Ali na igreja de Corinto, os irmãos fizeram algum negócio entre si, comprar terreno, vender terreno, fazer algum negócio, aí o outro deixou de pagar. O que aconteceu? Eles começaram a brigar na igreja. E aquele que se sentiu prejudicado foi na justiça e pediu a justiça para mediar e ter seu dinheiro de volta. E Paulo disse: rapaz, como é que vocês estão brigando na igreja? Vocês vão julgar o mundo, vão julgar os anjos e não sabem resolver essas questões. Então a carta é escrita para corrigir a doutrina errada e o comportamento errado. Era a maneira de Deus disciplinar o seu povo ali. Deus, irmãos, muitas vezes vai usar os pastores, os presbíteros, os diáconos, para nos chamar a atenção, seja na área moral, seja na área doutrinária. Dói às vezes ser chamada a atenção, mas o objetivo, essa disciplina, é para a pessoa voltar à sensatez, voltar ao caminho.
Alguém pode dizer assim, olha, eu nunca fui disciplinado, nunca fui chamado a atenção. A gente tem de analisar algumas coisas aqui. Primeiro, a ausência de disciplina pode ser porque não chegou a hora de Deus de agir. Lembra, o Davi, ele cometeu adultério, depois mandou matar o marido da mulher, a mulher teve um filho. Então, depois que o menino nasceu, quase um ano depois, Deus aí mandou o profeta e disse, agora vamos acertar as nossas contas. Às vezes, o nosso Deus não vem imediatamente nos corrigir, mas lá na frente ele vai se manifestar, né? Como se manifestou na vida de Davi, mandando o profeta repreendê-lo. A ausência de disciplina pode ser porque não enxergamos que a disciplina chegou. Quando vai lá no Ageu está questionando o povo, dizendo assim, rapaz, vocês deixaram de construir a igreja e estão só construindo as suas casas? Que negócio é esse? Vocês estão vendo que vocês parece que estão recebendo o salário, parece que num bolso furado? Vocês estão vendo que vocês estão plantando muito e colhendo pouco? Vocês estão vendo que vocês estão comendo, mas não estão satisfeitos? E vocês se vestem, mas continuam com frio? É porque eu estou fazendo tudo isso. Então, às vezes, a pessoa não percebe que a mão de Deus já está agindo de maneira disciplinadora, muitas vezes na área da graça comum, que é o nosso sustento, que é a nossa alegria, que é a nossa satisfação. Deus começa a diminuir, Deus começa a dissipar, porque é uma forma disciplinadora da parte de Deus. Mas, se mesmo assim, você diz, olha, eu não sou disciplinado porque minha vida está excelente, eu tenho muito dinheiro, eu posso até emprestar, eu estou com saúde, eu estou com a vida alegre, está tudo bom na minha vida. Eu lhe digo, se você está errado e não é disciplinado, é porque você não é filho de Deus. Aqui é dito claramente assim, olha aí o versículo, para você lembrar, versículo 8, vamos ler? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ele não vai corrigir aquele que não é filho dele. Ele vai deixar o indivíduo continuar no caminho errado, porque no dia que esse sujeito aparecer no dia do tribunal, lá do juízo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Deus nos corrigirá. Todo crente, o pastor, ao menor dessa igreja, sempre é corrigido por Deus, de um grau ou de outro, seja através de outro irmão, seja através da palavra de Deus, seja através da saúde, dos bens. Deus nos disciplina para o nosso bem. Segundo, o atleta de Cristo deve se submeter à disciplina do Senhor. Eu não sei quem de vocês, quando foi disciplinado pelo pai e pela mãe, na raiva, amaldiçoou o pai e a mãe. A mãe deu uma surra e a pessoa, no coração, amaldiçoou o pai e a mãe. Ou então disse assim mesmo, eu vou fazer mesmo. Depois de tomar a surra, lá, claro, escondido, né? Vou fazer mesmo. É uma pessoa que não aceitou o quê? A disciplina. Não aceitou. E o atleta de Cristo, quando disciplinado pelo Senhor, deve se submeter, versículo 5, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorri convosco? Filho meu, presta atenção, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige?
Mas se está sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, vamos ler o 9, que é importante. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Então, meus irmãos, o insubmisso, o que não aceita a submissão à disciplina do Senhor, o insubmisso responde com grosseria à disciplina de Deus. O pai reclama e a pessoa tesa com a voz. É interessante que Jeremias diz ao povo lá no Egito, os que fugiram da Babilônia para o Egito: olha, deixem os ídolos, porque senão eu vou destruir vocês aqui mesmo no Egito. Mas se vocês abandonarem esses ídolos e me buscarem, eu vou abençoar. Aí o povo, ao ouvir o recado de Deus, a disciplina de Deus verbal, respondeu o seguinte: responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da sua boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tínhamos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam, lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então elas responderam assim para Deus: nós vamos fazer sim, não quero nem saber, porque ela que nos dá tudo. Tem pessoas que são assim, ouve o recado de Deus, seja pelo irmão, seja pelo pastor, e responde de maneira grosseira, reage contra a disciplina do Senhor. O insubmisso age contrário à disciplina de Deus, contrário ao que Deus manda fazer. Pedro dizendo: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se enredar e se deixar enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Como eles aconteceu o que diz um certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, o insubmisso, às vezes, como eu falei anteriormente, amaldiçoa a Deus. É interessante que no Apocalipse, quando começa a acontecer as pragas que caem sobre a terra, era para o homem se quebrantar na presença de Deus. Mas diz Apocalipse: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado queimar os homens com fogo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remodiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Mesmo Deus enviando o castigo, eles não se voltaram para o Senhor. Meus irmãos, o atleta de Cristo sabe que a disciplina do Senhor vai doer, mas vai produzir benefício.
Toda surra é ruim quando se toma, mas no fim vai produzir alguma coisa boa. Observe aqui no versículo 9, no final do versículo 9. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Deus bate para a gente viver, não para a gente morrer. Porque Ele batendo, a gente sai do caminho errado e volta para o caminho certo e vai viver. Olha o 10, vamos ler o 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É para que a gente volte o caminho santo. Por isso que Deus bate na gente, para a gente andar em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha o versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Louvado seja o Senhor. Não retires a disciplina da criança, diz o Senhor, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigará com vara e livrará a sua alma do inferno. Então Deus bate sim, bate em mim, bate em você, para a gente não ir para o inferno e ir para o céu. Surra boa, dói na hora, mas nos tira do mau caminho. A disciplina do Senhor produzirá vida santa. Manassés, que foi idólatra, Deus chamou a atenção dele, sai desse mau caminho. Ele nem ligou, mandou prender quem falava a mensagem de Deus. Aí Deus mandou um exército, destruiu o reino dele e levou ele no cativeiro. E lá no cativeiro ele lembrou: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus fez ele voltar para a terra dele, quando ele se humilhou na presença do Senhor. E quando ele lá chegou, ele tirou todos os ídolos da presença dele, porque ele aprendeu pela disciplina. A disciplina produz paz, irmãos. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando você confessa, a paz de consciência, do coração, você fica tranquilo, fica em paz com Deus, como aquele ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, diz o Senhor. Louvado seja. A disciplina é boa, irmãos, porque diz o salmista: foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Em último lugar, meus irmãos, o atleta de Cristo deve andar direito para que seus companheiros possam imitá-lo. Nós precisamos lembrar que tem muita gente olhando a nossa vida, os nossos irmãos, os nossos parentes, outros crentes. Então, se eu andar direito, eles vão ter um norte, vão ter uma bússola para olhar. E aqui que diz isso. Veja, versículo 12, leamos, 12 e 13 para concluir. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se desvie o que é manco, antes seja curado. Vou ler noutra tradução. Portanto, revigorem as suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Ande direito e o que está fraco vai se levantar, pelo seu exemplo, pelo seu comportamento. Vamos, irmãos, como que eu posso fortalecer as minhas mãos, o meu joelho? Confessando a Deus,
Senhor, essa é a minha fraqueza, esse é o caminho que eu não consigo abandonar, me dê força pelo seu Espírito, pela sua palavra de andar. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas não só confessar, vamos agora andar no caminho do Senhor, né? Esse é o nosso objetivo, andar com Deus, andar no caminho do Senhor. Então, igreja, nós somos lembrados que somos atletas do Senhor neste mundo. Se não andar direito, Deus vai nos corrigir. Pode agir na nossa saúde, nos nossos bens, na nossa família, no nosso trabalho, mas tudo só tem um propósito de Deus, fazer com que a gente se volte para Ele, para que a gente não pereça com o mundo, porque Deus quer nos salvar. Louvado seja Deus, porque nós temos um Deus que nos disciplina. É uma coisa boa ser disciplinada por Deus, porque aquele que não é disciplinado por Deus não é filho de Deus. Que Deus nos abençoe.